Este som não engana, é o do E o Vencedor é das manhãs 360. E Carla, esta quinta-feira estão connosco a Helena Matos, o Miguel Pinheiro e o Rui Pedro Antunes. E um mês das eleições autárquicas são as presidenciais a marcar a atualidade, porque Catarina Martins vai mesmo ser candidata. Rui Pedro, isto é uma meia surpresa. Ou nenhuma surpresa? Não, na verdade não é grande surpresa, mas também não traz grande entusiasmo, suponho eu, para a esquerda portuguesa. Desculpa, estava aqui distraída a pôr no Google Tradutor de alemão para português Burger Fest e aparecia Festival Cívico ou Festival do Cidadão, e portanto bastava a André Ventura ter feito isto. Faz-me lembrar aquela história do Kennedy que disse-me que era uma bola de Berlim, afinal não disse nada disso, disse bem. Mas pronto, acho que até é bom para André Ventura não falar muito bem alemão. Há algumas acusações que lhe fazem. Mas falando sobre a Catarina Martins, a cláusula, parece que há uma cláusula dos eurodeputados que é assim que chegam a Bruxelas, estão aptos para ir para Belém. Eu lembro-me, Marisa Matias, pelo menos 2 vezes, a coincidir com ser eurodeputada. O próprio João Ferreira foi eurodeputado e candidato, e agora já temos pelo menos 2, não é? Portanto, Catarina Martins e João Coutinho Figueiredo. Aquilo às vezes acho que o Parlamento Europeu parece o portal da candidatura, e acho que isso acontece porque eles estão confortáveis 5 anos, como diria na altura o Rui Rio sobre Elisa Ferreira, na gamela de Bruxelas, e assim é fácil, estão lá confortáveis, perdem as eleições, voltam para lá, e portanto não há neste tipo de candidaturas nada patriótico, se é que a esquerda se calhar até tem algum horror a isto. À palavra patriótico Como? Até o PCP. Não, isso é patriótico e de esquerda. Sim, a esquerda... Patriótica. Sim, isso é verdade. A pátria. Mas a esquerda de Catarina Martins, que era a que eu me referi especificamente, tem algumas dificuldades com isso. Eu até me lembro na altura das presidenciais do Cavaco contra o Manuel Alegre, quando o Louçã ainda foi candidato, também deve ter tido uns brilhantes 5%, o Bloco de Esquerda na altura para atacar o Manuel Alegre, que teve um resultado grande, contava a quantidade de vezes que Manuel Alegre dizia a palavra pátria. Mas pronto, isso é só à parte. Isto para dizer o quê? Também tinha aqui um tópico sobre os homens do costume. De facto, percebe-se que ela quer atacar André Ventura, mas também não é ele que anda há décadas nisto, não é? Aliás, o problema de Ventura é ter crescido muito rapidamente e de uma forma muito galopante, e não anda nisto assim há tanto tempo. E depois o Gouveia Mel, que é um dos candidatos favoritos à vitória, e um dos que à partida o Bloco de Esquerda mais vai atacar na campanha, ou o candidato apoiado pelo Bloco de Esquerda, também não é todo um homem do costume, e portanto, como o Miguel dizia há pouco no Bom Mau e o Vilão, é muito mais Catarina Martins uma mulher do costume do que, por exemplo, estes 2 protagonistas. Claro, vamos falar de Marcos Mendes, anda nisto há muitos anos e por aí fora. Mas, por exemplo, ele nem sequer pode acusar o João Coutinho Figueiredo de ser do costume. Mas eu peço desculpa, mas eu acho que a interpretação não é essa. Não é assim que eu interpreto. É a palavra homens? Não, dos homens do costume. O que a Catarina Martins está a querer sublinhar é o facto dela ser a única mulher candidata em relação, em comparação com os outros candidatos, são todos homens. Não, eu acho que não está a referir-se concretamente aos candidatos, aos candidatos de andarem cá muito, de serem homens. Eu acho que Catarina Martins vai puxar, obviamente, por esse aspecto, porque... Mas ela queria apoiar um homem, Bruno. Pois... Queria apoiar a Sampaio da Nova. Pois queria. Pronto, quer dizer, pronto, não quero estar a dizer nada sobre mas isso é assim, isso eu concordo, que o Bloco de Esquerda, se Sampaio da Nova tivesse avançado, o Bloco de Esquerda iria apoiá-lo. O que eu estou a referir-me é esta questão, se são os homens do costume, porque andam há muito tempo na política, e eu acho que Catarina Martins, essa é a interpretação que eu faço. Catarina Martins quis distinguir-se dos restantes candidatos por ser mulher. Quem é que fica mais afetado com esta candidatura? Eu acho que à partida será ela própria. Sim, à partida será ela própria. Isto porquê? Porque para já não é um plano B se não for D. Ou por aí fora. Porque o Bloco andou a esperar por uma alternativa que pudesse eventualmente juntar-se. Depois não nos podemos esquecer que nas últimas legislativas o Bloco teve contas finais 1,99%, ou seja, cerca de 2% dos votos, e que o PCP teve 2,91%, mas tem o seu próprio candidato, que é o António Filipe.
O LIVRE, que até teve uns estrondosos 4%, ainda não votou. A Catarina Martins vai estar lá no referendo interno, mas não entusiasma ninguém no LIVRE. Isso poderia ser uma pequena vitória para Catarina Martins. E, portanto, a base é muito curta. A Marisa Matias, o Bloco conseguiu ter uma coisa extraordinária na primeira candidatura do Marcelo Rebelo de Sousa, nesse ano, em 2016, que foi ter quase 500 mil de votos com Marisa Matias. E nas últimas, só teve mais 30 mil do que o Manhã, a Marisa Matias, e mais 40 mil que o Tino de Rãs, que é o nosso tiririca da TEM, não é? Portanto, o Bloco já vinha a cair, a base é muito curta e a esquerda ainda se fragmenta completamente. Vamos imaginar que havia um nome que até podia estar ali a lutar pelo segundo lugar, na expectativa de uma segunda volta. Eu lamento, mas com esta fragmentação, acho que a esquerda não quer ir à segunda volta. Já desistiu completamente das presidenciais. Até porque esta esquerda não considera a esquerda que pode chegar lá de esquerda. Não considera António José Seguro de esquerda e, portanto, está a desistir completamente, parece-me, da ideia de poder ter um candidato que até podia mais ou menos lutar por essa segunda volta. Quer dizer, em circunstâncias normais, por exemplo, a Ana Gomes... o Bloco há 5 anos fez questão de ter uma candidata própria, se calhar devia ter apoiado a Ana Gomes, mas a Ana Gomes ficou em segundo, conseguiu ficar à frente de André Ventura. Acho que desta vez André Ventura até pode nem ser candidato, ele já disse que não seria normal, mas pronto, também acontecem muitas anormalidades políticas no Chega, e portanto pode ser ele, acho que amanhã saberemos. Mas na verdade acho que uma frente esquerda para a ideia de congregar votos, para a ideia de tentar lutar para chegar a uma segunda volta, está completamente fora. E, quer dizer, podem ser só 2, 3, 4%, mas Catarina Martins vem contribuir para essa fragmentação. Diremos que na primeira volta não conta muito, no sentido de se depois votos se juntassem todos num candidato na segunda volta. Mas o candidato da segunda volta que vai pensar, se houver segunda volta, de certeza absoluta que não é um candidato que o Bloco de Esquerda esteja confortável. E depois faz como o Mélenchon, que a certa altura até diz que não sabe escolher entre a Le Pen e outro candidato, e o Macron. Não é? Ou seja, é uma Mélenchonzice que vai acontecer. Achas que sim, Helena, que isto tira qualquer hipótese de um candidato de esquerda para a segunda volta? Eu não sei se tira essa possibilidade. Eu estou um bocadinho mais preocupada, vocês vão achar muito estranho com isto que eu vou dizer, eu estou muito preocupada com o futuro do Bloco. Porque entre o desnorte da Mariana Mortágua, que é uma coisa nunca vista nem imaginada, de se ir enfiar dentro de um barco, que não se sabe quanto tempo demora naquela viagem, está para lá fazer aquelas figuras tristes, quer dizer, é difícil encontrar um líder que tenha feito um erro deste tamanho. O Bloco ela é a deputada, ela foi-se embora, quer dizer, se aquilo durasse 2 dias, 3 dias, conseguia captar a atenção. Com o mundo como está em 2025, os meios de comunicação que existem, não se consegue perceber o que é que passou pela cabeça daquela mulher, de achar que ia conseguir captar a atenção mundial. Quer dizer, eu acho que há ali uma gasificação também daquelas cabeças. Em relação, eu achei imensa piada a expressão dos homens do costume, porque o Bloco, nas últimas eleições legislativas, foi mesmo buscar os homens do costume, não é? Sim, os 3 homens do costume, que eram o Louçã, o Rosas e o Fazenda, para conseguir um resultado que o Bloco... Aí eram do costume e eram homens. Eram do costume e eram homens, não é? Pronto. Mais do costume não podia haver. Pois, exatamente. E até contemporâneos do tempo em que aquela esquerda considerava coisas como a homossexualidade um desvio burguês, não é? E uma degenerescência burguesa. Mas isso são outras conversas. Portanto, eram mesmo os homens do costume, de um tempo já muito do costume, lá muito para trás, e portanto o que nós podemos estar a assistir é à erosão completa do Bloco de Esquerda. Porque com uma líder, Mariana Mortágua, eu acho que muito dificilmente vai conseguir recuperar um perfil de liderança depois desta coisa extraordinária. Se a Catarina Martins não tem um resultado minimamente aceitável do ponto de vista, claro, e à escala do Bloco, e ainda por cima, depois com todo aquele problema das questões perversas desta candidatura, portanto, não haver ali um candidato de esquerda que consiga ali capitalizar diferentes esquerdas,
eu vejo o futuro do Bloco muito periclitante. Sim. E isso não é necessariamente uma boa notícia. Porque há o problema da Mélenchonice que aqui referiu ao Rui. E que é, há muita gente, ou algo, felizmente para nós não são muitos, mas são sempre muito estridentes, ansiosos por um tipo de intervenção mais radical do que aquela que o Bloco tem tido. Que o Bloco é radical nas palavras, contido nos gestos, sabemos que vê com simpatia, às vezes até mais do que isso, algum tipo de intervenções, como acontece na Climáximo, por exemplo, algum tipo de intervenções, mas não vai... não vemos o Bloco depois a corroborar publicamente esse tipo de intervenções. Portanto, eu Queres acho... dar nota já, Helena? Posso Sim. dar... Ao Bloco? Não ao Bloco, não, coitadinho, que eu quero que o Bloco tenha uma boa vida. Eu vou dar Olha, eu quero que elas vão ao oral, à Catarina Martins e à Mariana Mortágua, porque nós podemos ter aqui um problema, que é deixar em rédea solta uma esquerda muito radical que o Bloco, de alguma forma, tem mantido dentro da sua área, do seu perímetro e da sua influência. Mas agora, sobretudo a Mariana Mortágua, se fosse do ponto de vista puro da estratégia política, eu daria um 0. E à Catarina Martins, um 7, porque esta não é uma prova fácil e não creio que o Bloco vá sair disto. Rui Pedro, vamos à tua nota também. Muito rapidamente, dar um 5 a Catarina Martins. Se ela chegar aos 5%, é bom. O 5 é uma nota má. Acho que pode ter aqui uma oportunidade que é, se for escolhida pelo LIVRE, talvez consiga ter um resultado que não envergonhe, mas parece-me muito difícil. Bruno, que impacto é que tem esta nova candidatura na corrida a Belém? Pouco, eu acho que tem muito pouco, infelizmente, claro, da perspectiva do Bloco, mas parece-me uma candidatura de resignação, do desânimo. É uma candidatura que, ao contrário da candidatura de Marisa Matias, não traz esta lufada de ar fresco. E é por isso curioso que a Catarina Martins fala dos homens do costume, quando a sua é uma candidatura do costume, é para marcar terreno, um pouco exemplo do que faz o Partido Comunista, mas aí já é um clássico, é vintage, e isto não, tem apenas aquele ar de coisas requentadas. A Catarina Martins surpreendeu quando foi para a liderança do Bloco, como coordenadora, era uma atriz secundária que brilhou como atriz principal. Ao contrário, Mariana Mortágua brilhou como atriz secundária e agora é um autêntico desastre como a protagonista do Bloco de Esquerda, e não se percebe muito bem, de facto, esta decisão de se exilar, de desaparecer da cena política nacional com esta coisa da flotilha. E não parece que vai ser uma candidatura presidencial de Catarina Martins a mudar as coisas. E lá está, infelizmente para o Bloco gostaria muito que isto pudesse sofrer aqui uma reviravolta, mas não tem essa capacidade. Neste momento não parece ter essa capacidade de se reinventar, e a Helena há pouco estava a dizer que o Bloco contém aqui estes movimentos mais ou menos inorgânicos. Tomar ao Bloco ter esse tipo de influência, porque não parece que tenha. Aliás, uma das coisas que o Bloco não conseguiu nestes últimos anos foi conseguir capitalizar e atrair para si e representar, acabar por ser a corporização partidária destes movimentos inorgânicos. Aliás, se tivesse conseguido fazer nestes últimos anos, se calhar teria tido outros resultados. Não parece que tenha essa influência, e no caso da candidatura das presidenciais, parece-me, de facto, uma expressão de desânimo. O Bloco tinha aqui uma oportunidade para liderar, ou para tentar liderar uma frente de esquerda. À falta de um candidato que unisse a esquerda, o Bloco podia assumir esta liderança, mas aquilo que a candidatura de Catarina Martins demonstra é que o Bloco não tem essa força para ser a locomotiva de um movimento de esquerda. Dividir. Que nota dás? Vou dar um 4. Neste caso vai para Catarina Martins, extensível ao Bloco de Esquerda. Ao Bloco de Esquerda. E Miguel, o que é que te intrigou nas declarações de Coutinho Figueiredo?
Olha, é que Coutinho de Figueiredo esteve no fim de semana numa iniciativa que juntou vários candidatos a presidente, Mais Liberdade, peço desculpa, não me lembro agora exatamente do nome, e ele falou um bocadinho sobre aquilo que pretende, como é que ele vê o papel presidencial, e uma das coisas que ele disse é que o presidente tem que ter mais garras. E defendeu que o Presidente devia ter a possibilidade de fazer vetos que não fossem ultrapassáveis pela Assembleia da República. Portanto, havia alguns temas que o Presidente levava especialmente a sério. Ele acha que o poder de veto é fraco e que, por isso, devia ser possível vetar. E eu vejo aqui três problemas. Primeiro, um problema de substância. Isto é uma espécie de regresso ao ianismo. Eu nunca esperei ver a Iniciativa Liberal a querer voltar aos tempos em que o Presidente da República tinha a capacidade de torpedear a governação. Mas, enfim, pelos vistos, Coutinho de Figueiredo acha que foi um bom tempo. Depois há um problema de forma, porque a Iniciativa Liberal apresentou uma revisão constitucional em 2022, quando Coutinho era líder, foi há pouco tempo, e não tinha lá nada disto. Portanto, Coutinho de Figueiredo fez uma revisão constitucional, como estava no Parlamento, preocupou-se com o Parlamento, nem quis saber do Presidente da República, agora que é candidato a Presidente da República, já está muito preocupado, descobriu que há um problema com os poderes presidenciais. Enfim. E depois, acima de tudo, para mim é um problema de consistência, porque Coutinho de Figueiredo disse isto, eu vou citá-lo, acho que fazia sentido, para dar equilíbrio a este sistema presidencial, dar-lhe mais poderes, porque este é um sistema onde os vetos que o Presidente pode usar podem ser ultrapassados por maioria simples da Assembleia da República, diz ele. Ora, não é nada disso. Primeiro, o Presidente da República não veta só diplomas da Assembleia. O Presidente da República pode vetar diplomas do Governo e, quando veta diplomas do Governo, eles não são ultrapassáveis pelo Governo. Veta e acabou. Pode vetar convenções internacionais. E, quando veta, acabou. Não há hipótese. Portanto, já temos aí duas modalidades de veto que não é possível ultrapassar. Depois, quando o Presidente veta um diploma que vem do Parlamento, aí sim, isso é possível ultrapassar. Mas não é por maioria simples, como diz Coutinho de Figueiredo. Se ele for ler a Constituição, o artigo 136, é preciso, para ultrapassar o veto do Presidente, ter o voto da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, não é como acontece em várias votações, os deputados presentes, os que lá estão no momento da votação. Não. De todos os deputados tem que haver uma maioria absoluta para ultrapassar o veto. Mas há diplomas em que isso não basta, em que se exige a maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que essa maioria seja superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, não basta a maioria absoluta, tem que ser 2/3 dos que lá estão. Por isso, vir dizer que é possível ultrapassar com uma maioria simples na Assembleia da República, pura e simplesmente, não é verdade. Não é verdade. E há motivos para haver este ligeiro este ponto de escape que permite ultrapassar um veto. Não é possível ultrapassar do Governo, não é possível ultrapassar de convenções. Aqui é possível com todas estas restrições, precisamente porque estamos num sistema semipresidencial. E por isso, se houver uma maioria tão grande na Assembleia contra aquele veto, aí sim é possível ultrapassá-lo. Por isso acho que Coutinho de Figueiredo tem de sustentar um bocadinho melhor esta proposta. É uma proposta com consequências gigantescas do sistema político e não pode ser assim uma coisa feita no guardanapo do café. Logo a nota é? Logo um 5 para Coutinho de Figueiredo. Um 5. E o vencedor regressa mais logo na Tarde Política. Que agora tem versão alargada, começa a seguir ao Jornal das 6 e esta quinta-feira dão notas a Judite França, a Raquel Abcacis e o Anselmo Crespo. São quase 9 horas, já a seguir o jornal, logo depois o Ministro da Educação está sob escuta aqui na Rádio Observador.